Meu Deus do céu. Ó, vocês namorariam um homem bonito que quer ensinar matemática? Meu Deus. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Nicolas Lemos e estou para gravar um videozinho aqui informativo de matemática. Que é a única coisa que, pelo visto, que eu domino, né? Única coisa. Uma das únicas. Putz, grilo, hein? Bom, o que houve? Eu vejo muita gente se confundindo em matemática, muita gente não entendendo certas questões, ainda mais na prova. E, bem, eu não gosto quando. Eu não gosto que as pessoas saiam tristes da sala, honestamente. Eu acredito que sempre quando eu vou. Ao menos eu tento, sempre quando eu vou pra aula, eu tento trazer um clima mais gostosinho. Tento fazer as coisas ficarem mais leves, tento fazer as pessoas rirem um pouco. E bem, eu não gosto de ver gente triste. Então eu vou tentar ajudar um pouco em certas questões matemáticas que as pessoas tinham muita dúvida, como foi o caso da questão 4 na prova. E bem, eu vou ensinar mais ou menos o jeito certo que eu imagino que ela deva ter sido, que ela deva ser feita. Bem, eu desenhei este retângulo aqui, que representa um território demarcado. E antes tem que contar uma história, contextualizar. Vou botar isso aqui pra dentro. Foi o que ela disse. Antes eu tenho que contextualizar. Um vovozinho, felizmente, morreu de alguma doença, não vou dizer qual. E ele dividiu o terreno para os seus 3 filhos. O que ocorre? Ele não dividiu igualmente o terreno, né? Mas os filhos que foram quem de fato dividiram o terreno, eles dividiram a partir de uma certa extração de petróleo que estava rolando. Eles viram que numa das pontas deste território havia como se fosse um bom lugar para pegar petróleo. Não era petróleo na prova, mas vamos supor que era petróleo. E eles dividiram essa parte igualmente para os 3. Então, o que eu vou representar aqui, ó. Primeiro a gente tem que separar certas coisinhas, porque a gente tem que separar o que é o território completo, que é todo esse retângulo vermelho aqui. Ignorem este ângulo aqui que eu fiz só para me ajudar. E todo esse retângulo aqui é o território completo. E essa parte aqui, esse círculozinho aqui, seria a parte de extração do petróleo. E essas divisórias aqui, essas divisões que eu fiz, essa parte dividida igualmente entre eles. Mas como podemos analisar, o terreno em si não é tão igual assim. O que ocorreu? O que ocorre? Que este um quarto de círculo está formando um quarto de círculo. É, não está errado, mas não é este o foco. Nós temos que analisar que um círculo inteiro é 360 graus, né? Concorda comigo que essa circunferência aqui, esse círculo, nossa, eu fiz muito bem esse círculo para algo tão rápido. Tô impressionado. É 360 graus? Daí a gente corta ele pela metade. Pau! Não tá bem certinho na metade, mas a gente corta ele na metade. Pau! 360 divide para 2, né? 180 graus. Daí a gente pega esses 180 graus e divide pela metade. Ficou aqui, ó. Daí isso é o terreno que a gente está analisando. Então 180 divide para 2, 190 graus. Quer dizer, 90 graus. Eu não tô maluco, não? Não. Isso aqui é 90 graus. E é isso aqui que a gente está analisando. A gente sabe que esses 90 graus aqui, eu vou até marcar para ficar bem ilustrativo, foram divididos para 3 irmãos igualmente. Se foi dividido igualmente, a gente só divide 90 graus para 3, né? Para três pirralhos, três jovens. Então a gente pega esses 90, divide para 3,
fica 30. Então cada irmão ficou com 30 graus deste 1/4 de círculo. É isso mesmo. 1/4 de círculo. E cada um ficou com 1/3 deste 1/4 de círculo. Meu Deus, que linguagem é essa? Eu não sei, eu só sei que tá certo matematicamente. Então vocês se contentem com isso. Bom, analisando estes 30 graus, nós temos que saber a porcentagem de terreno que ficou para nosso estimado João. Eu vou refazer esta partezinha do João para ficar mais fácil para vocês observarem. Vamos ajeitar esse triângulo, né? Porque, pô, ele tá de um jeito que a gente não consegue visualizar muito bem. Então, 30 graus. Ah, mas por que esse 2 aqui? Tá maluco, Lemos? Não estou louco. É porque a gente tava analisando dessa perspectiva assim, ó. Que ele tava como se fosse de pé. E daí a gente só virou. E permanece tendo 2 km essa extensão. Não importa se tu virou ou se tá assim ou se tá assim. Vai continuar tendo 2 km essa extensão. A menos que alguém vá lá e mude. Então a gente sempre vai analisar das perspectivas certas. Então esse 2 km aqui tá correto. Outra informação que nós obtemos no enunciado, que a raiz de 3 dividido para 3 é igual a 0,58. Isso aí foi uma dica que ele deu praticamente. Porque a raiz de 3 dividido para 3, se você não sabe, é o mesmo que tangente de 30. Mas como? Por quê? Porque para quem não tá sabendo, tangente de 30 é uma das que tem que ser conhecida por nós, inclusive, mas ela é aproximadamente 0,5776 13, é um número infinito. E aqui ele aproximou. Isso foi uma dica para a gente fazer a tangente. Então, fazendo a tangente de 30, nós vamos saber que é igual a 0,58 neste caso. Pois que daria raiz de 3 dividido para 3, e nesse caso daí vai ser 0,58. Daí isso facilitou os nossos números. E o que a gente sabe sobre a tangente? A gente tem que saber tangente, cosseno, seno. Sei que é chato, mas a gente tem que saber para fazer esses cálculos complicadíssimos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar este triângulo aqui e descobrir como é que a gente vai fazer a tangente. Primeiro, a gente já sabe o ângulo que a gente vai fazer tangente, que é este ângulo de 30 graus aqui. Este ângulozinho de 30 graus. E o que a gente tem que saber que é tangente? Tangente é a perspectiva do ângulo oposto a esses 30 graus. Então, se a gente fosse fazer uma reta aqui, ó. Tchim, 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 tchim. O que está oposto a esse ângulo aqui é esta porcaria aqui. Que eu vou chamar de medida Carlos. Vou botar um Czinho aqui. E será Carlos o nome desta medida. C de Carlos. E a gente sabe que tangente é oposto pelo adjacente, cateto oposto pelo adjacente. A gente sabe que o cateto oposto é esse daqui, o cateto adjacente então é esse. Por quê? Nós analisamos esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Como a gente sabe que é um ângulo de 90 graus, por quê? Desta perspectiva aqui, se a gente fosse fazer um círculozinho, a gente veria que ele ficaria reto neste sentido e reto neste sentido, formando 90 graus. Meio complicadinho, né? Mas só analisando aqui a gente consegue perceber que se tá reto assim, 90 graus. 90 graus. A menos que eles façam um ângulo tipo 89 graus, mas é muito raro, ninguém vai fazer isso. E sempre quando aparece esse quadradinho aqui, indica que é 90 graus, então fica fácil. Convenhamos. Fácil não, mas fica menos complicado.
Então a gente vai fazer esse carlos aqui dividido por esses 2 quilômetros aqui. E isso vai ter que ser igual a tangente de 30, que é 0,58. Então a gente bota aqui, ó, 0,58 dividido para esse C. Quer dizer, 0,58 é igual a esse C dividido para 2. Pois, bem, em termos matemáticos é isso. 0,58 igual a C de Carlos dividido para 2. E isso vai ser o C. Quer dizer, isso aí vai ser a tangente. Através dessa tangente, nós conseguimos saber esta altura C. Mas para quê, né? Às vezes a gente pergunta para quê? Para quê? Meu caro gafanhoto, você não faz ideia do porquê, mas eu explico. Porque a questão pede o seguinte: pede que a gente pegue o território do Joãozinho e a gente saiba qual é a porcentagem do terreno que é dele. Complicado, não? Complicado. Mas para saber isso, a gente tem que saber a área do retângulo e do triângulo que pertence ao João. Porque a área deste triângulo que pertence ao Joãozinho... Wait a second. A área desse triângulo que pertence ao Joãozinho, dividido pelo total deste retângulo, vai ser igual à porcentagem que estamos procurando. Isso quando multiplicarmos por 100. Ai, meu Deus do céu! Que língua é essa? Calma que eu ajudo. Eu ajudo. Primeiro vamos saber esse retângulo aqui, a área desse retângulo, antes de fazer esse cálculo da tangente. Vou fazer aqui um retângulo e vou botar aqui A. Isso aqui é área retângulo, só para informar. A área de um retângulo é seu lado vezes sua base. Lado vezes base. Que neste caso é 2. 2. No caso seria o termo certo é altura, mas vamos botar lado. Facilita. 2 vezes 3, que é igual a 6. E essa daqui seria a área completa desse retângulo. Porque a área é tipo tudo que está dentro desse retângulo aqui é área. Então, para sabermos a área, a gente multiplica 2, que está aqui, vezes 3, descobrimos a área. E daí, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a área do triângulo, que daí a gente vai dividir por esse 6 aqui, e depois a gente multiplica tudo isso por 100, para a gente saber a porcentagem da área de Joãozinho. Joãozinho, inclusive, que para quem não sabe é o nome do homem violão, que eu tanto cito. Vamos descobrir essa medida de Carlos para podermos fazer a área deste triângulo. Bom, a medida de Carlos a gente vai descobrir com este cálculo aqui. Essa aqui é tangente, para quem não está sabendo. Tangente, que é lado oposto dividido por lado adjacente do triângulo. E tudo isso da perspectiva dos 30 graus. Temos que saber esses termos, temos que aprender exatamente do que eu estou falando. Mas basicamente é essa altura aqui dividido por essa base aqui. Isso é tangente. E através dessa tangente conseguimos saber a resposta do que é esse C aqui, fazendo o que? Multiplicação cruzada. E a gente multiplica esse 0,58 vezes esse 2, que vai dar 1,16. Esse C aqui a gente multiplica por esse nada aqui, fica C. E pronto, sabemos agora a altura deste triângulo. Estou doente, não reparem. A altura desse triângulo sendo 1,16. Agora a gente aplica basicamente o que todo mundo está querendo saber: a área de um triângulo. A área de um triângulo nada mais é que a base vezes a altura dividido para 2. É isso aqui, essa formulazinha simples aqui. Simples. E a gente só tem que analisar bem. O que é a base desse triângulo? Esse 2 aqui, né, mano?
Convenhamos, é 2. O que é a altura desse triângulo? É esse C aqui, esse Carlos aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente multiplica esses dois. Nós sabemos que o C é 1,16. Nós sabemos que a base é esses 2 quilômetros aqui, então a gente multiplica por 2. E daí tudo isso a gente divide para 2. A gente só corta esse 2 aqui e esse 2 aqui. Por que a gente corta? Porque quando... Vamos supor que a gente está a gente tem que só podemos cortar em multiplicações. Muita gente se confunde, as pessoas se confundem quando é tipo é soma em cima na primeira parte de uma fração, quando é tipo 1,16 mais 2, tudo isso é dividido para 2. As pessoas costumam se confundir, mas não dá de se confundir nisso, porque a gente só pode cortar quando é multiplicação. Tenho quase certeza. Deve de ser, né? Por quê? Eu vou abrir esse cálculozinho para mostrar para vocês o que é este cálculo e por que nós podemos simplesmente cortar. Eu abri aqui, só separei estes termos aqui, porque aqui é 1,16, eu vou até botar uma vírgula melhorzinha para não confundirem. 1,16 vezes 2, quer dizer, 1,16 dividido para 2 vezes 2, é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa. A única coisa é que agora tá mais aparente, dá de ver que o porquê da gente pode cortar. Porque daí a gente vai multiplicar a parte de cima por 2, e daí a gente vai dividir por 2. Então, é a mesma coisa que a gente pegar 1, a gente multiplica para 2, fica 2, e depois a gente divide para 2 de novo, fica 1. Fica fácil, fica simples. Então, a área deste triângulo aqui é 1,16. Ó que belezura. Ó que belezura. Sabendo que a área desse triângulo é 1,16 e sabendo o total do triângulo, o que a gente faz? A gente bota essa porção deste retângulo, né? Essa porção, essa parte do João, a parte do Joãozinho, que é 1,16 quilômetros de área. A gente divide pela área total, que é 6. Por quê? Porque a gente pega um ticadinho de certa coisa, a gente bota o total dessa coisa embaixo, e isso vai ser porcentagem. A gente vai dividir, vai dar um númerozinho, e daí a gente multiplica para 100, fica em uma notação percentual, digamos assim. Daí, através disso, a gente consegue fazer vários cálculozinhos, fica muito facilzinho. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Eu sei que pode estar meio confuso, mas eu vou tentar explicar melhorzinho no próximo corte. E daí, através disso, a gente vai conseguir a resposta. E juntos, sem moleza, juntos a gente conseguiu. Não foi tão difícil quanto parece. Voltando o Rapidex aqui, né? Eu botei a área do retângulo, que é a mesma coisa que 100%. Botei aqui o 1,16, que a gente não sabe a porcentagem. A gente pode fazer de regra de 3, ou pode fazer desse jeito aqui que eu fiz, que é a gente bota 1,16, divide para 6, que vai ser aproximadamente igual a 0,19. Mas isso aqui não dá a nossa porcentagem ainda. Mas tudo bem, vamos fazer da forma tradicional, utilizando a delícia da regra de 3, a resolução para a maior parte dos problemas matemáticos que existe. Não da maior parte, mas é que todo mundo conhece, é que todo mundo se apega muito, porque através dela tu pode saber praticamente muitas das coisas do que tu precisa saber. Fica bom, fica fácil. Então eu vou botar aqui. 6 é a mesma coisa que o 100%. 1,16 é a parte da Terra que a gente está analisando. E a gente não sabe a porcentagem. É isso aqui. É isso aqui. Montando. Agora a gente vai multiplicar cruzado. 6 vai multiplicar com x, fica 6x. Para quem não está sabendo. 1,16 vai multiplicar com 100, fica 116. Sim, eu vou conferir na calculadora, que eu não sou maluco. Imagina, eu sei que tá certo. Eu sei que tá certo, mas vocês acham que eu confio? Jamais. Jamais, na minha presunção, eu jamais eu confiaria. Tá certo. 116.
Tá montado o cálculo, né? Tá montado, bonitinho. A gente pega esse x desse isolado. O 6 está multiplicando. Se ele passa para outro lado, ele vai passar com a operação oposta. Talvez. Vamos supor que. Quer dizer, ele vai passar dividindo, né? Se está multiplicando de um lado, passou para outro lado, ficou dividindo. Eu não tô maluco. É isso. E afirmo que é isso, meu caro gafanhoto. E você acredita em mim? Com certeza. Opa, 116 dividido para 6 é igual a... Pera aí. 116 dividido para 6 igual a 19,333%. E nós descobrimos a porcentagem. 19,333%. Tá, mas e desse jeito aqui que eu tava fazendo? Tá errado? Por enquanto, sim. Porque o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar o 116, dividir por 6, que daria aproximadamente 0,19. E daí, esta resposta, a gente multiplica por 100. Que a gente consegue os 19%. Então, a resposta para área, a porcentagem que pertence a Joãozinho deste terreno é... Porcentagem de Joãozinho é igual a 19%. Aproximadamente. Vou botar um sinalzinho de aproximadamente, né? Que eu não sou maluco. Então é isso. Não tem segredo. E se tiver, eu te conto. Não tem segredo. Se tiver, eu te conto. Mas, Nicolas, eu não entendo ainda como você chegou neste resultado. Reassista o vídeo. Ou pergunte pra mim no privado, pessoalmente. Provavelmente provavelmente só as pessoas do IF vão ver. Ou talvez nem isso. Mas pra quem tem dúvida, e tava com muita dúvida nessa questão, essa é a resposta, é assim que se chega no resultado. Se você ficou com muita dúvida, pode perguntar. Não tem, eu tenho o dia todo livre, não tenho nada o que fazer. Até fico feliz quando as pessoas vêm me perguntar algo, porque eu sinto que eu não tô sozinho no mundo. Então, podem chamar, podem chamar. Se perguntar, por que ficou 19%? Se dividiu igualmente para os irmãos, por que não ficou 33%? Porque eu já vou explicar isso agora, porque o terreno não foi dividido igualmente. A única parte que foi dividida igualmente foi a extração de petróleo, os bagulhete de petróleo. Essa parte foi dividida igualmente. Essa parte aqui, ó, esse um quarto de círculo foi dividido igualmente para cada irmão. Mas o terreno não. É por isso que essa questão é meio desgraçada, ela é meio confusa. É porque ela envolve várias coisas matemáticas, ela envolve porcentagem, ela envolve tangente, ela envolve a noção básica de triângulos, a área de triângulos. Então, a gente tem que ter certos conhecimentos muito prévios, tem que saber bem as fórmulas. Por isso que até mesmo eu, no meio da prova, não consegui resolver, porque eu tive dificuldade para lembrar como é que fazia a área de um triângulo. E eu sei que muita gente tem muita dificuldade em matemática, mas se tiverem muita dificuldade, podem pedir. Eu não mordo. Ou podem pedir pro professor. Eu não sou professor de matemática, mas eu posso ajudar. Eu sei muito bem do que eu tô falando quando eu tô... Eu não faria um vídeo se eu não soubesse do que eu tô falando. Então vocês podem perguntar pra mim. Não tem medo, eu só não quero que na próxima prova as pessoas fiquem tristes, fiquem deprimidas por causa da nota, ou não saibam fazer nenhuma questão como ocorreu, gente que só sabia fazer duas questões. Tudo bem se você não sabe, pode ocorrer, mas eu prefiro que não, eu prefiro que as pessoas se saiam bem. Então é melhor prevenir do que remediar. Então podem perguntar pra mim. Não tem medo. Se eu errei, podem falar, pode dizer assim, pô, mas tá errado isso daí, hein? Tu é burro. Podem falar. Eu posso errar, eu sou humano. E outra coisa, eu queria falar sobre um problema que ocorre com grande parte dos jovens, só que eles podem não saber. Eu tenho uma professora que ela tem descalculexia.
Descalculexia é como a dislexia para números. Então, às vezes, as pessoas ficam muito confusas com números e coisas do tipo, e não é nem que não entendeu a matéria, mas sim que não está conseguindo compreender com números. Então, pode ocorrer que você tenha um problema. Eu não sei o termo certo, desculpe, de todo modo, mas pode ocorrer que você tenha descalculexia, ou talvez você não entenda mesmo, às vezes a gente só não consegue entender matemática, ocorre. Mas caso você tenha discalculia, caso você tenha muita dificuldade, eu sugiro procurar para ver se você tem de fato eu não sei o termo, se é doença, não sei, eu tenho medo de falar errado porque espalhar falso conhecimento científico é meio ruim, sabe? Apesar de certas pessoas aí espalhando, é ruim, de fato, que as pessoas espalhem. Mas eu queria muito que, se vocês tivessem dúvida ou se vocês tivessem muita dificuldade, vocês me chamassem. Não tenho problema. Às vezes eu tô mal, mas isso eu remedio. Então podem perguntar pra mim. Não tem segredo. E se tiver, eu te conto. É isso. Eu espero que tenha cessado alguma dúvida de vocês, este vídeo. Ah, a propósito, aqui deu 19,333, mas na prova estava 19%. O professor tinha especificado na questão que era aproximado. Então não está errado, caso vocês estiverem confusos com isso. Muitas das coisas dos números que foram usados foi algo mais arredondado para ficar mais fácil, para ficar mais visível. Então, às vezes o cálculo deu tipo 18,7 ou 20%. E isso não quer dizer, marque 19, explique que foi algo arredondado. E é isso. Se gostou, dá o like.